nós vamos conversar nessa noite sobre o conhecer da verdade. Não propriamente das palavras que nos foram ditas pelo Mestre quando ele falou sobre conhecereis a verdade vos libertará. Claro, sem dúvida, só a verdade é que nos coloca no caminho, vou ser redundante, verdadeiro, no caminho certo. Mas hoje eu vou puxar a sardinha um pouquinho mais para a nossa doutrina. Nós sabemos que o Espiritismo é a doutrina consoladora, que ela nos traz o conhecimento, mas quantas coisas acontecem que às vezes nos colocam em dúvida, principalmente aqueles que não entendem como começou a doutrina, de que forma ela foi criada, para quê e por quê. Não vim também dar uma aula extensa sobre a criação da doutrina espírita, mas eu vim chamar a atenção de algumas questões sobre a nossa doutrina. Os comentários que eu vou fazer estão na Revista Espírita Estudos Psicológicos. Essa aqui faz esse livro, né? Ele traz toda uma compilação do ano de 1858, quando iniciou-se a Revista Espírita na França por Allan Kardec. Como disse a Janete na primeira leitura, muito profunda, as duas, né? Mas num determinado momento da leitura ela falou assim: estudem e comentem. Eu sempre pego alguma coisa das leituras porque elas sempre vêm de encontro ao que a gente precisa repartir e aprender. Porque não basta que a gente entenda. Nós precisamos comentar e fortalecer o nosso conhecimento e partilhar, porque é essa a nossa verdadeira função, né? Nós precisamos dividir aquilo que sabemos e acreditamos que nos faz bem, que nos orienta, que nos acalma, que nos consola, enfim. Então, logo na introdução com que abriu o primeiro número ao referir-se à Revista Espírita, disse Allan Kardec: não se pode consertar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Então, ele já começa mostrando que a Revista Espírita, ela se fez para que pudéssemos, através do conhecimento de Kardec e depois daqueles outros mais que colaboraram com a revista, entendermos mais sobre as verdadeiras razões do aparecimento, do nascimento da doutrina dos espíritos.
E eu gosto de frisar bem doutrina dos espíritos, porque nós precisamos entender e compreender que não foi uma criação do homem. O homem não inventou a doutrina dos espíritos. Os espíritos trouxeram esse conhecimento para Kardec, através, né, de várias manifestações mediúnicas, e assim se fez. Mas como é que a gente vai saber que isso tudo foi verdade? Como que isso aconteceu? Estudem e dividam, comentem. Foi assim que foi feito. E aí ele continua, né? Para prevenir contra o excesso de credulidade, quer dizer, aqueles que se fanatizam e aí já acham que, né, sabem tudo, veem tudo, escutam tudo, fazem tudo, ou acreditam que tal pessoa seja um Deus na Terra, ou bem pelo contrário, aqueles que dizem que não, que é tudo besteira, que nada disso acontece. Como nós vamos defender isso? E eu trago isso hoje, por quê? Porque isso não aconteceu só lá em 1858. Nós vivenciamos isso ainda hoje, né? Falsos profetas, como se diz, porque quantas pessoas utilizam o nome espiritismo, mas querendo dizer que são espiritualistas, ou seja, acreditam em espíritos, mas não seguem a doutrina dos espíritos. Fazem o que bem entendem, da maneira como acham que é correto. E nós não estamos aqui para dizer que é ou não é, só dizemos que não é da doutrina dos espíritos. Por exemplo, se você ouvir falar de alguma coisa, de algum médium que cobre por informações, por tratamentos, por curas espirituais, primeiro item que já desqualifica tal médium como espírita. Porque a mediunidade não é única para aqueles que abraçaram a doutrina dos espíritos. Então, nós temos que ficar atentos para que não venhamos a cair, né, nas diferenças que o mundo nos traz. E para que saibamos escolher efetivamente aquela que nós estamos procurando e não aquelas que nos entregam assim meio que de bandeja, como quem diz, não, é isso e pronto. O Espiritismo, ele sempre falou fé raciocinada, ou seja, nós não precisamos engolir nada do que nos dizem. Nós precisamos, ou melhor, podemos nos servir daquilo que nos é apresentado. E assim sendo, se acharmos positivo ou não, aceitamos ou não essa oferta. Então, desde lá, Kardec, com toda a sua inteligência e também, né, intuído pelos bons espíritos, já tinha essa preocupação. E aí ele continua. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, visando a oferecer um meio de comunicação a
todos quantos se interessam por estas questões, ligando por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sobre o seu verdadeiro ponto de vista moral. A prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Qualquer coisa fora disso já não deve ser capacitado como trabalho, como atividade da doutrina espírita, do espiritismo. Chamo a atenção, meus amigos, por quê? Porque nós precisamos continuar deixando bem nítido na nossa mente, no nosso pensamento, que irá influenciar nas nossas ações esses conhecimentos. E vejam que há uma publicação do mês de janeiro, de 58, na Revista Espírita, dizendo assim: respostas dos espíritos a algumas perguntas. E aí a pergunta é feita: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. E não é? Quantas pessoas, não sei vocês, mas eu, muitas vezes, principalmente lá atrás, no meu início na doutrina, me perguntavam: como é que pode um espírito que não é matéria, porque era o que se acreditava, como é que pode ele mexer alguma coisa, tirar algo do lugar, ou falar, ou bater em algum objeto fazendo barulho? Se ele não é nada, o nada não faz nada. E aí, olhem a resposta de quem? Dos espíritos. Segundo vós, o espírito nada é. E isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário. Isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Então aqui ele já começa a dar uma pincelada sobre as questões de ligação, dos espíritos desencarnados com nós encarnados. E como que isso ocorre? E como que eles puderam provar? É claro que hoje em dia está muito mais fácil, a gente já tem, uma comunicação aí que nos prova efetivamente que o nada faz muita coisa. Porque se não fosse isso, eu não estaria gravando agora essa nossa conversa. E se eu o desejasse, eu já poderia estar emitindo essa mesma conversa para uma amiga que está morando no Canadá. E como é que essa minha conversa de agora poderia chegar no Canadá se não há nada entre eu e ela lá no Canadá? Bom, aí a gente tem que pegar um físico, ou sei lá qual é
cientista que poderia explicar para nós, né, que, sei lá, dessa caixinha aqui vai alguma coisa para não sei aonde, porque eu não estou vendo, eu não sei se vocês conseguem ver alguma coisa, mas eu daqui, aquela história, né, a gente passa a mão por cima, por trás, por baixo, não vejo nenhum fiozinho, não sinto nada, mas eu sei que está indo. Aí diriam alguns, mas não pode provar. Eu posso? Porque a ciência prova através de fatos. E um dos fatos é que, se eu tivesse ligado diretamente para ela, ela estaria lá sentada no Canadá e estaria dando uma resposta para nós. Assim fizeram os espíritos em função dos homens. Eles se ligam a nós de forma que nós também não vemos, mas eles transmitem e fazem o que desejam. Como eu falei, hoje em dia é muito mais fácil nós podermos exemplificar e acreditar no que não vemos. Mas pensem em 1858, onde mal se falava a um telefone. Agora, já era complicado entender o telefone, quem dera pensar num smartphone qualquer. Impossível para aqueles anos. Então, eles dizem, né, que nosso mundo ainda não compreende, mas que com o tempo irá crer. Por quê? Porque a ciência não se perde. E já naquele tempo, claro, conhecendo a eletricidade e outras coisas, eles diziam assim: sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, claro, porque aqui já se sabe que o espírito é matéria, não a matéria grosseira como a nossa, que pode ser vista e apalpada, mas nós não temos capacidade ainda nem para vê-los e nem para senti-los. Quer dizer, a não ser os médiuns de visão, que é outra história, Mas comumente nós não temos. Mas isso não significa que aqui não estejam. E aí eles continuam. Essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Do fato de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. Então, percebam que já naquele tempo havia como se exemplificar, claro que com muito menos ferramentas como nós temos hoje, mas já se usava da ciência, do conhecimento, e por isso sempre se coloca nesse ponto: estudar, entender, conhecer, para poder se partilhar. Porque o que se não conhece, não se pode levar adiante. E se tentamos levar adiante, normalmente
recorremos e caímos em erros, em falhas, porque não temos o conhecimento pleno. Por isso, as casas, as atividades das federativas e tudo mais do movimento espírita trabalha em função desse conhecimento, desse aprendizado, desse aprofundamento no que diz respeito à nossa doutrina. Porque não é simplesmente acreditar porque a vovó foi espírita, o papai, a mamãe, os irmãos mais velhos, agora eu estou na mesma linha. Não. É porque eu entendo, eu compreendo. Claro que existem ainda mistérios dos quais nós não estamos qualificados para poder ainda desvendar. Não é o momento, não é. A nossa idade espiritual ainda não nos permite. É aquela historinha quando a criança chega e pergunta: papai, o que é sexo? Aí o pai fica sem saber o que dizer e no final o menino diz assim: masculino ou feminino? A perguntinha dele era só essa, era só o que ele precisava saber. E às vezes a gente quer descobrir muito mais e a gente não tem capacidade. Então, basta o que nós conseguimos, por enquanto, compreender. Nós teríamos muitas e muitas coisas a observar, mas, de fato, é muito bom nós compreendermos a seriedade deste que a gente fala tanto, que muitos até confundem como, ele criou o Espiritismo, que é Allan Kardec. Não, ele codificou, quer dizer, ele trouxe para nós, através dos ensinamentos do Espírito, a doutrina. Ele criou o nome Espiritismo, espiritista, ou espíritas, para que justamente ficássemos diferenciados daqueles que já acreditavam em espíritos, mas tinham condutas diferentes das nossas. Quando ele fala sobre as conexões, uma coisa que eu acho muito interessante, que é para deixar pulga atrás da orelha. Ele fala, não sei se vocês repararam, que ele disse: o meu braço, ou meus membros, só se movem com a força do meu pensamento. E eu digo para vocês, porque eu tenho os braços aparentemente perfeitos, Aparentemente, exteriormente, eu sou uma pessoa dita normal, porém, como eu tive morte, digamos assim, de várias ligações do meu pensamento, morreram vários pontos nervosos meus referentes aos membros superiores, eu perdi força de resistência nos meus braços, por um problema de coluna, um acidente que eu sofri, uma lesão na medula, Então, vocês percebam que, como a ligação não é mais feita, eles estão aqui, aparentemente funcionando muito bem, mas eles não têm a resistência de sustentar alguma coisa. Por quê? Porque a minha mente não consegue mais mandar. O desejo existe, mas a minha mente não se liga mais,
O telefone não está só sem fio, mas está sem sinal. O sinal não age nessa questão. Então, percebam, né? A gente, às vezes, por uma doença, por alguma coisa, quer andar. Olha as pernas estão perfeitas. Por que eu não ando? Porque o cérebro não encontrou o sinal para fazer com que aquelas pernas andassem. Claro, fora outras questões, mas nesse sentido, o nosso pensamento ele é tão forte que quando pessoas, principalmente mais jovens, né, são trabalhadas no pensamento, elas conseguem criar ramificações, mesmo desses pontos nervosos que se apagaram, ela cria quase que novas ligações para manter aquele movimento ou algo parecido. Então, mesmo o que a gente não vê, mais uma vez, se mostra muito mais forte do que nós imaginamos. E assim é a força do amor de Deus sobre todos nós, da espiritualidade bondosa sobre todos nós, que mesmo que nós não o consigamos sentir, ouvir ou ver, eles estão ali e estão nos fortalecendo se nós aceitarmos, se nós deixarmos com que eles participem da nossa vida. Mas como que eu vou fazer isso? Simples, orando, conversando, sabendo que eles estão ao nosso lado e dividindo com eles as nossas dores, as nossas angústias, as nossas alegrias, a nossa gratidão e os nossos desejos. Porque nós nunca estamos sozinhos. E a coisa é tão séria, né? O Espiritismo veio de uma forma tão bonita, tão cientificamente construída, filosoficamente alinhavada, desenhada, que nos religa com tudo que aparentemente nós não acreditávamos e não víamos. Provando essa seriedade, voltando um pouquinho à história, foi fundada em Paris, no dia 1º de abril de 1858 e autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso de senhor excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. Quer dizer que ela não passou só de boca em boca, mas ela foi registrada e fundou-se então a primeira sociedade espírita. E aí a extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade, cuja formação temos o prazer de anunciar,
composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas, contou desde o início, entre seus associados, com homens eminentes por seu saber e posição social. Ela é chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontestáveis serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade sem a qual não há vitalidade possível. Baseia-se na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são o objeto de suas pesquisas. Vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão, assim, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Então, é necessário que nós saibamos observar que nada aconteceu simples e puramente da cabeça de qualquer um. É algo sério que nos orienta, que nos consola, que nos auxilia na dor, que nos eleva no amor. E a quem queira contestar, nos cabe provas cientificamente analisadas. Não temos a crendice, temos a crença, a compreensão, o acreditar em tudo aquilo que nos foi mostrado, exemplificado, dito e trazido ao nosso conhecimento. As obras básicas da doutrina dos Espíritos nos fornecem a condição de aprendermos e levarmos para nós esse conhecimento, deixando que ele flua aos outros muito mais pelo exemplo do que pelas nossas palavras. Conhecer é necessário para podermos exercitar a nossa conduta espírita de maneira a levarmos aos outros essa conduta de amor, caridade, sem impor, sem julgar, apenas oferecendo, né, esse conhecimento que nos dá a certeza do caminho que escolhemos seguir. Já passei um pouquinho, nós vamos encerrar com a gratidão de mais uma vez podermos elucidar cada vez mais em nossas mentes o quão importante termos o conhecimento para que aí saibamos qual é a verdade e nos libertarmos através dela. Obrigada a todos, uma boa noite.